Então, então eu vou iniciar a gravação, tá? Dessa videoaula, dessa M-conferência. Lembrando que quem entrou depois para me avisar, tá? Tá? E lembrando vocês, já vou deixar registrado em vídeo, porque de repente peço para vocês espalharem para os colegas, enfim. Lembrando vocês que o questionário 2 eu preciso corrigir uma questão, tá? Para que a questão dissertativa, para que a nota de vocês apareça, tá? Bom, pessoal, agora nós estamos entrando propriamente, né? Lembrando que esse curso ele tem o objetivo de fazer uma revisão bem rápida de alguns pontos relativos à gramática tradicional, à gramática normativa, né, que é a gramática escolar, tá? E que eu vou introduzir algumas noções que vão ser importantes para vocês ao longo do curso, tá? Algumas noções relativas à análise gramatical, especificamente, tá? Então, nós fizemos uma boa revisão, bom, acho que o pessoal gostou, bom, uma revisão, né, das noções relativas à fonética e fonologia que podem ser úteis para a gente começar agora a diferenciar a abordagem morfológica, né? Tá? Então, eu vou tentar abarcar nessa videoaula, né, esses temas aqui, esses conteúdos, que é o que é morfologia, num certo sentido também tem uma questão sobre o para que a morfologia, sobre a noção de fonema, né, como forma e como a formação de palavras, e os tipos de morfemas. Não vamos terminar todos os tipos de morfemas aqui, tá? Mas vamos tratar dos principais, ou seja, esse assunto vai se estender ainda também para a próxima aula, tá? Lembrando que esse material ainda não está no Moodle, mas que vocês podem abaixar ele clicando na setinha que está bem aqui no cantinho, tá? Vocês podem abaixar. Bom, eu quero lembrar para vocês, né, que a morfologia, né, ela, dentro da nomenclatura gramatical brasileira, ou seja, todas as áreas vão entender deste modo, que a morfologia, ela trata a morfologia das palavras, tá? No que diz respeito a, a, a sua estrutura e formação, no que diz respeito às flexões e no que diz respeito às classificações das palavras, tá? Enquanto estrutura das palavras, a nomenclatura gramatical brasileira, que as gramáticas normativas seguem, né, por mais que elas possam fazer, às vezes, algumas críticas a essa nomenclatura, ela define como estrutura da palavra, né, e a gente pode subentender aqui a questão interna da palavra, né, que é como sendo a raiz, o radical, o tema, o afixo, que é o prefixo e o sufixo, né? A desinência ou desinências, né? Nominal e verbal, vogal temática, vogal e consoante de ligação. E estabelece também aqui um ponto 2, que é cognato. Tá? No que diz respeito à formação da palavra, a nomenclatura gramatical vai reconhecer os processos de derivação e composição e vai colocar um outro que é de hibridismo. Tá? Depois a gente vai ver que existem vários tipos de derivação, né, e alguns tipos de composição. Tá? E no que diz respeito à flexão das palavras, ela vai classificar, tá, as palavras, segundo a flexão delas, como palavras variáveis, que são aquelas palavras que flexionam, e as invariáveis, que são as palavras que não flexionam, não recebem flexão. E a classificação das palavras, a nomenclatura estabelece 10 classes de palavras, tá? O substantivo,
o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome. Essas classes, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, são reconhecidas como nomes, tá? Depois a gente vai ver isso. E depois tem o verbo, o advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Existem, é importante vocês saberem, se der tempo nós vamos tratar um pouquinho disso, que a interjeição é questionada enquanto uma classe de palavra, tá? Porque ela seria mais um elemento estilístico, um elemento discursivo do que uma palavra, né? Mas a nomenclatura gramatical coloca a interjeição como uma classe de palavra, tá? Então isso é importante vocês saberem, por quê? Porque se vocês forem ensinar, vai estar lá a interjeição como uma classe de palavra, tá certo? Então, a gente pode perceber que dentro da nomenclatura gramatical brasileira, a palavra, a noção de palavra é fundamental, tá? Então, vai ser lidado com a palavra, tá? É, então é interessante vocês saberem também que morfologia, né, tem uma origem aí, né, morfo e mais logia, né, forma e estudo. Então a gente pode classificar, assim, vocês vão encontrar como definição é, é, da, da, de morfologia esse estudo da estrutura interna da palavra. Só um pouquinho, pessoal. Pode ser depois? Tá, tá bom. Obrigado, viu? Ahn, tá? Alô? Alô, vocês me ouvem?
Estão ouvindo? Tá, certo. Tá. Eu não sei nem como que fica essa gravação, vai ficar com tudo isso daí, se vocês forem assistir, tá? Tá. Bom, então, uma definição geral da palavra é justamente da morfologia, é de que ela estuda a estrutura interna da palavra. E aqui tem uma noção de estrutura, né? Estrutura são vários elementos heterogêneos entre si, ou seja, diferentes de si, entre si, e que eles são diferentes exatamente por relações opositivas, né? Ou seja, são diferenças, mas também por relações positivas, né? No sentido de que eles formam um todo que funciona ah, ah, de forma sistemática. Tá? Então tem a estrutura, e a gente pode pensar a estrutura também em termos dessas partes que formam esse todo. Tá? Então é um estudo da estrutura interna, tanto do ponto de vista daquilo que difere quanto daquilo que faz com que uma palavra seja diferente da outra, com aquilo que faz a coesão interna das partes da palavra. Tá? E aí eu proponho uma definição particular que seria a estrutura formal da língua. Né? Por que, que eu coloco essa, essa definição particular? Né? A gente pode pensar, né, numa utilidade da morfologia, e a gente pode também pensar uh, uh, essa questão da estrutura formal. Por quê? Porque a morfologia ela vai ter relações com a fonologia e com a sintaxe. Né? Então, a gente pode tentar responder essa questão anterior colocando outra questão, né? Por que serve a morfologia, tá? Boa noite, Sueli. Para que serve a morfologia, né? E, a gente pode entender que a morfologia ela tem uma grande importância dentro da estruturação de um texto, tá? Dentro da estruturação de textos linguisticamente constituídos, porque você tem textos que eles não são linguisticamente constituídos, né? Ou seja, por elementos da língua. Tá? E ela, por mais que você, por exemplo, tenha alguns linguistas que digam que a gramática ela não auxilia na leitura, na escrita, eu acho que a morfologia ela auxilia sim. Né? A partir do momento que você faz uma reflexão sobre a estrutura formal, né, da palavra, né, da estrutura interna da palavra, você consegue entender melhor a relação entre as palavras para formar frases. Né? Então, só lembrando para o pessoal que está entrando agora, para depois lembrar de colocar na lista de presença. Tá? Bom, a palavra, ela, como está aqui no item, né? Ela a gente pode chamar ela de um centro flexível, né? Dentro da estrutura rígida da língua, tá? Deixa eu fazer caiu o meu áudio, tá? Como um centro flexível da estrutura da língua, tá? Da estrutura rígida da língua, né? É até interessante a gente ler uma noção que está na gramática do português padrão da UI, né? Ai, meu Deus do céu. Oi, estão me ouvindo? Alô,
Estão ouvindo? Posso continuar? Vocês me ouvem? Tá. Tá tendo problema aqui na compartilhamento. De repente eu vou ter que desligar o vídeo, tá? Ahn, Tá, então vamos ler essa definição de palavra aqui dada pela UI, né? A palavra que se considera a menor unidade da frase, tá? Decompõe-se sob o aspecto fonológico, fonético e fonológico, em fonemas, que a gente viu que é essa entidade abstrata, essa menor unidade, né, não significativa da língua. Alô? Alô? Olá? Vocês me escutam? Só eu vou ficar sem o áudio, vamos ver se fica um pouco melhor. Tá caindo muito, tá? Tudo bem? Vou deixar um pouco sem o áudio, não, sem o vídeo, tá? Vocês estão me escutando, né? Ah, tá, tá. Bom, então, tá. Então, ahn, então a palavra, né, que é a menor unidade da frase, né, decompõe-se em fonemas, do ponto de vista fonético e fonológico, e sob o aspecto morfológico, em morfemas. Então veja aí que tem uma diferença em relação a que a gente estava vendo antes, e a análise que se faz da palavra em morfemas. No nível fonológico, ela vai no nível fonético, fonológico, ela vai ser pensada em termos de fonemas e no nível morfológico em termos de morfemas. Tá? Na morfologia se realiza análise de morfemas. Tá? Como componentes formais da palavra, os morfemas são elementos estruturais indecomponíveis e unidades mínimas de significação, que não admitem, portanto, subdivisão em unidades significativas menores. Tá? Então, o morfema ele não se subdivide em fonemas. Tá? Dentro da análise da fonética e fonologia, essas disciplinas vão lidar com a palavra enquanto fonemas. Mas a morfologia vai entender o morfema como uma unidade que você não vai decompor em unidades menores. Tá? E esses morfemas eles vão ser classificados em raiz, radicais, tema, vogal temática, afixo e desinência. Tá? Essa é uma definição que a gente encontra nessa gramática e que é interessante vocês saberem. Tá? Então, como essa própria definição dá, né, e pensando aí o que é essa estrutura formal, né, a gente pode pensar que a gente tem, como a gente viu, um número finito de fonemas, tá? E que há combinações desses fonemas, né, numa determinada língua, ela vai sempre estar sujeita a alguns critérios. Tá? Existem sempre restrições, né, à formação significativas, né, de palavras. Então, por exemplo, em inglês, em português, não existem determinados encontros consonantais que você vai encontrar em outras línguas, tá? Como no inglês, né? Então, vai ter restrições sempre, tá? Dentro do plano fonológico. Ou seja, o falante ele não tem a liberdade de criar um som novo, tá? Ele não tem essa liberdade. Para que se crie um som novo, né, você precisa de séculos, né? Um trabalho grande e imotivado, a gente pode chamar assim. Tá? Ou seja, não existe uma motivação. A pessoa não tem condições, a gente não tem liberdade, a gente não tem liberdade, não tem condições de criar um som novo e impor para toda a comunidade de falantes. Tá? Ou seja, criar um fonema novo, né, na língua. E,
por exemplo, tem restrições, né, no terreno da neologia, né, existem determinadas restrições que elas sempre vão se impor, né? Essa é a minha crítica, por exemplo, a dizer que existe neologia por empréstimo, né, que é um tipo de neologia. Neologia é criação de novas palavras ou o uso de uma determinada palavra já existente na língua, é, num sentido inteiramente, um sentido novo em relação àquele que ela tinha no estado anterior da língua. Tá? Então, é uma forma nova ou um uso novo, uma nova significação, uma nova forma ou um novo significado, tá? Da palavra. Então, e você tem vários tipos de neologia, como a gente vai ver um pouquinho, informação de palavra. E existe um tipo de neologia que é por empréstimo, ou seja, vem palavras de línguas estrangeiras e entram na língua. Tá? Isso acontece bastante, sobretudo com línguas que têm um contato com outras línguas, né? Tem fácil contato. Então, por exemplo, só que quando entra essa palavra para a língua, essa palavra, ela necessariamente vai se submeter ao sistema fonológico, fonético da língua, tá? Fonético e fonológico da língua. Então, por exemplo, delete, né, que é uma palavra que a gente que é um neologismo de empréstimo, a gente pode chamar assim, e eu prefiro chamar de neologismo de importação, né? E não de empréstimo, porque a gente não vai devolver, né, a palavra. É, ela acaba se submetendo ao sistema da língua e transformando-se num verbo deletar, né? Então, delete, to delete, né? Do inglês, do verbo deletar, apagar, riscar, né? Ela se transforma em português deletar, né? Ganha aqui os elementos mórficos necessários, tá? E que acaba se tornando um verbo de primeira conjugação, que é terminado em ar, né? Ou seja, não há inovação no nível fonológico, né? A não ser um trabalho dos séculos, tá? E muito embora você tenha uma sociolinguística que vai mostrar, no trabalho do tempo, algumas inovações, sim, que podem vir a ocorrer, né? Fonemas que podem deixar de ser usados e passam a ser usados por razões econômicas, políticas, ou seja, razões sociais, tá? Esse é um terreno que é o do estudo da sociolinguística, que vocês vão ver um pouco mais tarde, tá? Então, mas essas inovações, ela sempre vai acontecer num grupo, tá? Podem ter, do ponto de vista fonético-fonológico, razões sociais, mas o que eu estou dizendo aqui é que você transformar um fonema numa outra coisa, ou criar, ou aparecer um fonema novo na língua, é um fato que demora muito tempo e que é um fato linguístico, de ordem linguística, ou seja, não é motivado por alguém, por um grupo e tal, tá? Bom, então nós não temos liberdade no plano fonético-fonológico. E no plano sintático, né, a palavra, né, ela vai estar sempre em relação com outras palavras, né, que vão formar relações sintáticas que também têm lá as suas regras, né? Então, tem as regras de concordância, de regência, de colocação e também de ordenação, né? Então a gente pode pensar na coordenação e na subordinação, tá? Então sempre vai ter essas regras, tá? Claro, você a partir de determinadas regras de combinação, né, das palavras para formar frases, você vai ter uma infinidade de frases que você pode criar na língua. Então podemos dizer assim que
O nível sintático tem lá as suas regras, né, rígidas, que a gente não pode mudar, essas regras de colocação, de regência e de ordenação, né, de concordância. E que a infinidade, a criatividade, ela vai surgir nesse arranjo que você vai fazer dentro dessas regras, dentro dessas relações, é, desse arranjo possível, tá? Dentro da língua. Só que no nível morfológico, você tem o plano da criação de palavras, né? E isso possibilita com que você crie determinadas palavras. Sempre, por mais que a gente, ou seja, o falante teria uma determinada liberdade dentro do plano morfológico da criação de palavras, tá? Então veja que a morfologia ela é formal, né, no sentido de que as formas dessa palavra se relacionam tanto com níveis mais baixos como com níveis mais altos, tá? Eu estava falando aqui anteriormente, deixa eu voltar aqui, para essa questão aqui, tá, das regras na sintaxe, né, da concordância, regência, colocação, ordenação, né? E existe um termo aqui muito interessante a gente saber, sobretudo vocês saberem, que é solecismo, tá? Que é entendido literalmente como um erro contra as regras de linguagem, tá? Então, quando você incorre em problemas de ordenação, de colocação, de concordância, regência, você vai cometer solecismo, tá? Bom, no caso da nossa língua, né, que a gente pode entender como uma língua flexional, tá? A palavra, tá? A forma e a função da palavra, ela vai estar diretamente relacionada à sua posição na frase, tá? Então, sempre tem uma relação de uma palavra com as outras no estabelecimento do sentido. Então, veja que existe a questão da forma, da flexão. Tanto que existem determinadas noções que eu espero que vocês. A gente pode falar um pouquinho sobre elas aqui, mas não podemos entrar, porque não é um curso específico de morfologia, sobre o que é flexão, né? Que é a flexão, quais são as propriedades das flexões. Nós vamos tratar um pouquinho, mas não vamos entrar muito nisso. Mas essa flexão é justamente essa parte da formal, né, dessas formas que possibilitam que um vocábulo ele expresse plural, singular, tempo, etc. São formas que vão mudando de acordo com a relação que essas palavras têm com outras palavras, tá? Então, nós podemos perceber que tanto no nível fonológico quanto sintático, a palavra ela está implicada, né? Todos esses níveis a palavra está implicada, seja como unidade, como para ser formada a palavra, quanto para você juntar as palavras para formar unidades maiores, tá? Como frases ou como textos. E aí, para a gente avançar nesse ponto, eu trouxe aqui essa tirinha do Luiz Veríssimo, né? Do analista de Bagé, espero que vocês conheçam, tá? Vamos fazer aqui uma leitura dessa que está sobre a forma de tirinha, né? Vamos fazer aqui uma leitura sobre que vai possibilitar a gente, esse texto vai possibilitar a gente entrar no assunto da morfologia, né? Então, outra vez, eu não sei quem é que conhece o analista de Bagé, vocês já leram alguma coisa do analista de Bagé?
É, ele é ótimo, né? Tem um livro dele que é só de tirinhas. A minha mãe roubou ele de mim. Eu- eu- que ela é muito bom, tá? Então outra vez, a gente sabe que o analista de budget, né? O analista ele não gosta, ele não admite que as pessoas sejam homossexuais, né? Então tem determinadas características dele, né? Então, essa daqui é uma tirinha que toca nesse assunto, né? Então, outra vez entrou um senhor no consultório, deitou no divã e contou que ultimamente estava se comportando de modo estranho. Eu me aposentei, doutor, e um dia, não sei por quê, me deu uma vontade de pintar o cabelo de caju. Sei, comecei a usar roupas assim, camisa aberta até aqui embaixo. Tô ouvindo. Medalhão no peito. Pensei que fosse devoção. E me deu esta vontade de só andar com rapazes. Sim, me diga, doutor, eu sou homossexual. Não existe gaúcho homossexual, mas a gente vê tantos por aí. São as correntes migratórias. Tu não tem nada aí de velho. Precisa se arranjar, arranjar um passatempo, colecionar selo ou medalhão, para não perder os que já tem. Vai para casa e sossega-te. Se eu fosse homossexual, não sei o que faria, o que fazia. Acho que me jogava por essa janela. Te fresqueia, te fresqueia. Bom, conseguiram ler comigo? Tá. Eu acho ótimo. Eu não sei se eu leio, se eu dou risada de tonto só eu, mas eu acho ótimo. Bom, para a gente entender assim, para a gente começar a ver assim essa estrutura formal da palavra em relação à língua, né, aos outros níveis linguísticos, né, os outros níveis da língua, né, fonético, fonológico, morfológico e sintático, tá? A gente pode passar a analisar um texto mesmo, tá? Então, tem o te fresqueia, né? Que aparece ali no final, né? E que dá todo o efeito de humor, né? E que ela tem aí um elemento de não sentido, né? Porque se você procurar no dicionário, não existe essa palavra fresqueia, né? Mas nós reconhecemos perfeitamente do que se trata, tá? É, mas então, que é esse? Por que não tem sentido, né? Ou seja, é o que eu estou falando aqui, né? Pois joga com o não sentido, onde está esse não sentido? E esse não sentido ele está no nível fonológico. Tem algo estranho nessa forma, por mais que nós gargalhemos, damos risada em relação a isso, tá? Bom, nesse te fresqueia, a gente percebe que existe é, tanto. A gente tem dois vocábulos, né? O te e o fresqueia, tá? O te, nós sabemos que é um monossílabo tônico ato, né? E o fresqueia, ela é uma paroxítona, né? Cuja sílaba tônica justamente ali, como paranoia, etc., cai um ditongo decrescente, por isso que ela não é acentuada. Ou seja, a gente pode analisar isso desde o ponto de vista uh, fonético-fonológico. Né? Mas isso não ajuda a gente. Tá? Isso não analisá-la desde o ponto de vista fonético-fonológico não ajuda a gente. E ter fresqueia ali a gente precisa partir para entender o que tem ali de estranho, né? Ou seja, a gente pode entender então que existe ali
um solecismo, que tem solecismos ali. No que consiste esses solecismos ali? Né? Bom, o primeiro é que o T ocupa ali uma a posição, uma posição que o U, veja que o T aqui, ele ocupa uma posição que a gramática normativa diz que ela não pode ocupar. Ele não pode começar frases. Você não pode começar a frase com pronomes átomos. Tá? Então, o correto seria fresqueia-te. Tá? Só que, se isso fosse feito assim, nós iríamos contra, primeiro, a fala do gaúcho, que usa muito, né, esse T, né, te vira, né, ah, esse T aí no início, e também de muitos brasileiros, né? Ah, me dê tal coisa, né? Não dê-me tal coisa, tá? Então, vamos dizer assim, esse solecismo ele acaba sendo explicado por uma função contextual desse T, tá? Que tem ali uma relação com o restante do sintagma em jogo. Agora, e o fresqueia, tá? E o fresqueia? O fresqueia, ele, nós sentimos, no momento que ele fala T fresqueia, nós parece que ele tá, o T fresqueia, ou seja, ele está usando no sentido verbal. Eu não sei se vocês também sentem deste modo, como se fosse um verbo, tá? Só que ele seria um verbo? Tá? Que esse fresqueia? Ele é um verbo ou ele não é um verbo? Né? A gente percebe que ele usa no sentido de verbal e que a gente pode parafrasear como se fosse tu, fique fresco agora. Não é? Esse fique fresco agora, a gente sabe que fresco significa ameno, tá fresco o tempo, né? Tá um tempo ameno, tá um tempo ligeiramente frio. Só que do ponto de vista informal, ele também significa maricas ou aquele que é afeminado. Não é isso mesmo? Exatamente, ter fresqueia. Tá? Fresqueia aí tem é, dois sentidos aí, né? Então veja aí que o T ele possibilita que nós vejamos o tu, fique fresco aí, né? Esse T ele marca ali a segunda pessoa, tá? Então ele faria ali esse papel de logo depois vir um verbo ali, né? Da segunda pessoa, te fresqueia. Né? Então você tem tanto o sentido de fresco, né, tal como em frescura, mas você também pode pensar aí numa função discursiva, tá? Então, fresqueia vem de fresco, tal como frescura, mas fresqueia tem uma função verbal. Deixa eu ver aqui, o Dorizete. Para o gaúcho, é como se tivesse chamado a atenção de parar de bobagem. Te fresqueia, te fresqueia. E que mais? O que mais que vocês percebem? Porque tem dois sentidos, o fresco, né? Tanto o sentido ah, afeminado, quanto o sentido de ficar ameno. Não te arrisca, ou seja, fique frio, não é? Hum, Nesse sentido, é rotineiro aplicar a palavra. Não te fresqueia no sentido, não te arrisca.
Para vocês seria só isso. Será que só no sentido. Pois é, então tem dois sentidos. Tem dois sentidos em jogo. E aí que vem a função discursiva em jogo, né? Ou seja, que diz, né, que ou seja, tem esse conteúdo ideológico de fresco, de gay é fresco, né? Como também tem um sentido de fica frio, não te arrisca, não faça bobagem. Quando tem comportamento afeminado gaúcho, diz isso que o cara é fresco. Não só o gaúcho, tá? Não só o gaúcho, tá? Ou seja, é exatamente isso que eu estou chamando a atenção, né? Esse ter fresqueia, vamos dizer assim, se você vai fazer uma análise fina, morfológica desse termo, você tem aí, você descobre dois sentidos. E outra, fresqueia é uma palavra que, num certo sentido, não existe na língua, tá? Então você tem tanto esse fique frio, não pule, como um fique homossexual também, né? Ou seja, tem um sentido figurado e um literal agindo. Ou seja, vocês estão percebendo bem que tem dois sentidos que estão agindo, um que se manifesta e um que fica patente, um recalcado e um não. Por quê? Porque na tirinha ele vai dizendo a todo momento, não, não existe homossexual, não existe gaúcho gay. Né? Então quando eu vou pular para essa janela, na hora que ele fala assim, para, né? Se fica na frente da janela e diz te fresqueia, ele, num certo sentido, é quase como se fosse um imperativo que ele estivesse dando. De fique fresco, ou fique calmo. Fique fresco no duplo sentido do termo, né? Tudo bem? O que você acha, Flávio, de Dolizete? O Dolizete caiu, né? Aham, tá. Então, levando em conta o regionalismo, seria uma derivação imprópria, né, irmão? Tá, uma pergunta. Pois é, então, aí que vem, né? O que você tem ali é exatamente, você tem ali o fresco, né? Que com o sufixo eia, né? Então dá fresqueia. Só que você também tem uma derivação imprópria. Por quê? Porque você muda de classe gramatical. Você usa no sentido exatamente disso, ou seja, de acordo com a função contextual e a função discursiva dele, ele necessariamente ele tem que passar por esse processo de sufixação de fresco para fresqueia, formando aí uma palavra nova, né, um neologismo, e que de- vocês estão me colocando agora que existe aqui, né? Vocês usam bastante isso, ou seja, é um tipo de derivação própria, né? Muito regionalista e usada como uma usada no sentido verbal, tá? No sentido verbal, ou seja, vem uma derivação imprópria. Isso mesmo. Então veja só que a tirinha ela fica muito forte e ela faz com que todo mundo ria, sobretudo no Brasil, né? As outras pessoas que não são gaúchas, por causa desse sulicismo e essa derivação imprópria que dá um tom do humor. Ou seja, veja que veja que a análise ela vai
Você pode analisar tanto do ponto de vista da formação da palavra, no nível fonético e fonológico, como você pode ir para um nível da palavra que é da palavra em si, ou seja, desse processo da formação da palavra. Que é fresco, você tem ali uma parte que se junta com a outra parte. E isso é usado literalmente para fins discursivos e contextual, para produzir o humor. Então, você tem um solecismo do ponto de vista normativo, mas do ponto de vista de uma gramática do povo, da gramática do gaúcho, você não tem um solecismo. Todo mundo acompanhou essa análise, conseguiu entender? Daniela, Carla, Beatriz, Arison. Considerar a derivação imprópria sob aspecto linguístico ficou muito mais difícil que pelo aspecto gramatical. Porque para você ter, são dois processos de derivação que acontecem. Primeiro é preciso haver a derivação. Eu acho que é isso que você está dizendo, né, Flávio? Primeiro é preciso haver a derivação por sufixação, a sufixação, né, de transformar o fresco para fresqueia, para depois haver uma derivação imprópria. Agora, o aspecto linguístico ele é necessariamente gramatical, né? Não sei se, não sei se eu te entendo. Vocês entendem de qualquer forma, tá? Ah, tá. Que a palavra, por que essa definição particular, né? Essa tirinha, ela mostra que desde um ponto de vista, o que que faz o humor, né? Ou seja, tem alguma coisa que para um não gaúcho vai surgir como estranho. O gaúcho ele está imerso dentro desses aspectos contextuais e ideológicos. Então ele não vai perceber que essa frase ela tem todo esse processo de formação, todo esse processo de formação, né, que está em jogo e que dá tanto o tom de humor para um não gaúcho, por exemplo. E até mesmo para o gaúcho, né? Porque ele percebe que tem dois sentidos em jogo. Né? Eu não sei se é uma gíria, né? Eu percebo que é um modo de construção. É que eu não consigo reproduzir tudo, né? Mas escutando vocês, dá para perceber que existem modos de construções próprias. A gíria, ela tem outro funcionamento, né? Ela, hum, por exemplo, a gíria, ela pertence a um grupo em particular, entendeu? Normalmente adolescentes, um grupo, e um grupo particular, ela não vai ser é, é, tão espalhada assim, né? Ela pode nascer como gíria, mas daí ela vai pular como uma palavra da língua que vai ser usada. Então, nossa, tem algumas palavras, por exemplo, o ó, né? Uma palavra aí que ela surge enquanto gíria dentro de um grupo, né? Que são de pessoas homossexuais e tal, e de repente isso vai para a televisão e todo mundo começa a usar isso daí. É mais regionalismo mesmo, né? Que são formas de falar de uma determinada região. Porque vocês aplicam isso. Hum, não te mete, né? Não, nossa, vocês usam essas formas muito, né? Então ele está se valendo exatamente
dessas características regionais para produzir esse efeito de humor. Né? Claro, né? E aí, nesse efeito de humor, você tem os elementos ideológicos que estão em jogo, né? Você tem os elementos contextuais ali, né? Hum, eu acho que constitui o dialeto, sim, que esse modo próprio de falar de uma determinada região. Que frescura é muito usado também, os mineiros também usam. Por quê? Porque veja que o ter fresqueia, um paulista jamais vai falar assim. Te fresqueia. O paulista não vai falar assim. O catarinense não vai falar assim. O mineiro não vai falar assim. Isso daí é bem de vocês mesmo, né? Isso é e eu acho que, pelo que eu escuto do pessoal de Porto Alegre, nem eles eu acho que falam muito assim. Eu acho que isso é uma coisa do gaúcho da fronteira, do sul, né? Então tem algo que é bem da região de vocês. Ah, Porto Alegre também tem bastante? Eu não sei porque eu conheci alguns portenhos. Portenho é outra coisa. Porto Alegrense, não sei como que vocês chamam. Todo gaúcho. Então é o gaúcho. É o gaúcho. Tá? Então é aí que vem, né? Para um não gaúcho, isso é muito engraçado. E eu acho que para vocês também a tirinha acaba sendo engraçada, né? Hum, Agora, explicar isso desde o ponto de vista morfológico, dos processos morfológicos, você acaba vendo processos linguísticos, ou seja, próprios do funcionamento da língua, para poder entender o que está acontecendo nesse nível discursivo, ou seja, o nível que produz o riso, o nível que produz todas essas questões. Ou seja, você acaba vendo que a palavra ela está no centro, a relação dela com as outras está no centro da organização, porque o te fresqueia é um solecismo, de acordo com a, com a gramática tradicional. Existem dois, né? Primeiro, fresqueia, o te fresqueia, essa forma sintática, né? Que o pronome átomo vem na frente, e depois você tem o fresqueia, que é um termo que não existe na língua. Existe, claro, vocês falam, tá ali registrado na literatura, né? E vocês estão me trazendo informações bastante interessantes, dizendo que isso é muito utilizado, né? Mas só que você entende o uso disso a partir de que você faz a análise linguística, tá? Não sei se eu entendi. Para ti também é algo em comum para as pessoas fora daqui? Falar ter fresqueia? Talvez o catarinense. Não, esse modo de construção, eu acho para mim é muito gaúcho. Te fresqueia para te ver, tá? Ah, para ti? Ah, falar para ti. Isso é do sul. São Paulo já não fala assim. São Paulo é o reino do você. Isso é do sul, tá? Ah, e o pra ti também, lá no Paraná também usa bastante, tá? No catarinense, muito gaúcho, né? O gaúcho tem uma influência muito grande no sul do país. Pessoal, podemos ir para frente então? Deu para entender o porquê que eu coloco essa definição particular da morfologia enquanto esse estudo da estrutura
formal da língua, né, se a gente passar para uma definição, né, ou seja, que através da análise morfológica você consegue entender, inclusive, por que está arranjado de um jeito ou não, por que aquela palavra, como que as relações entre as palavras ela se estabelece e por que algum esses relatos são, e que alguns termos que aparentemente são, né, tranquilos, eles têm um processo linguístico embutido nele complexo, né? Então, eu vou tentar introduzir mais desses elementos. Bom, esse texto agora vai servir para a gente fazer análise mais dura, né? Morfêmica mesmo, tá? Então, um bom procedimento para fazer análise discursiva é você sempre partir da análise linguística, né? E se perguntar o que que tem de... Qual é o ponto que está errado ali? E como que esse ponto errado produz o efeito de sentido que se quer, né? Sobretudo na piada, tá? Tá tudo bem, pessoal. Podemos seguir em frente. Vocês tá, tá de fácil compreensão o fato de eu não estar aparecendo no vídeo, porque agora até eu já estou começando a estranhar de eu não estar no vídeo. É que a conexão tá muito ruim, então acho que o vídeo pode atrapalhar um pouquinho. Vocês vão gostar muito de fazer sociolinguística. Eu posso tentar aqui ligar de novo o vídeo, porque ficou mais estável, né, sem ele, mas eu posso tentar ligar se vocês desejarem. Fala, Juliana. Fica melhor com o vídeo, né? Tá, vamos lá, vamos tentar de novo introduzir o vídeo, então. Bom, enquanto a Juliana vai escrevendo, eu vou aqui voltar. Deixa eu ver, então. Devemos observar o que está errado e analisar como se torna correto no contexto da frase. Ai, Juliana, então, você fez uma questão muito importante, né? Dentro muito dos estudos linguísticos, tá? Dentro dos estudos linguísticos, hum, que é o que vai diferenciar muito da abordagem gramatical, né? Normativa, né? É, o erro ele tem uma importância muito grande. O erro ele é muito produtivo, né? Porque se questiona por que errou, por que a pessoa uh, fez isso, né? O que está em jogo? É um erro mesmo, desde o ponto de vista linguístico, né? A gente vê que para a gramática normativa, né? Esse te fresqueia para a gramática normativa é um duplo solecismo. Tem dois erros. Né? Primeiro, porque fresqueia não existe, então seria um neologismo, a gramática normativa, por mais que agora compreenda que o neologismo faça parte, que os processos neológicos façam parte dos processos linguísticos, a gramática normativa, a neologia era um setor mal visto dentro da gramática. Tá? Pelos purismos, pelos conservadorismo, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar artigos de pessoas dizendo que não pode ter neologismo e tal, né?
por causa de toda aquela história que a gente viu, né? E que vocês podem ver muito mais, né? É, e, é, é, e ela vai contra o nosso, muitas vezes ela vai contra o nosso modo de falar, o modo como nós nascemos e escutamos as pessoas falando, como parte, olha o que vocês estão me falando, vocês estão me trazendo uma novidade, né? O te fresqueia, vocês estão me trazendo que ela está na boca do gaúcho, né? De todos os gaúchos, ela está na boca dos gaúchos e com sentidos diversos, né? Com sentidos potentes dessa palavra. Ou seja, do ponto de vista para o gaúcho, se trata de uma palavra na língua, não é um neologismo para o gaúcho. Não é? Eu creio que para vocês não é um neologismo. Não sei se vocês já pararam para refletir se é um neologismo, se não é, se tinha derivação, se não tem derivação. Ou seja, do ponto de vista normativo é um erro. Agora, quando você vai justamente nesse lugar do erro, que você percebe que esse erro, ele é bem entre aspas, e que ele te possibilita fazer uma análise rica e entender formações não só contextuais, né, ou seja, do ao redor, como formações discursivas, ou seja, os processos ideológicos que estão em causa, como que as pessoas usam, por que que as pessoas usam, ligados a determinadas ideias que se tem. Então, por exemplo, o gay é fresco. Se tem essa ideia de que todo gay é fresco, né? De que sapatão é machona, né? Não tem, as pessoas têm isso, né? ah, ou seja, são as partes que a própria sociedade recalca, né? Por mais que nem todo gay é fresco, né? Tem gay que é muito machão, né? Tem sapatona que é muito mulher, muito afeminada, né? Então, são formações ideológicas que estão circulando e que determinam, muitas vezes, o sentido de uma coisa ou outra, né? Então, é um método de análise você se deparar e se debruçar sobre o erro, né? Para entender o que está acontecendo e, inclusive, para a gente entender o que se entende como o correto, né? Não sei se eu te respondi. No dicionário da casa. É um dicionário publicado? É isso que você está me dizendo? Ah, tá. Hum, sim, sim. Que é a linguagem. Eu procurei no Aurélio e no Hawais, né? Que são os dicionários de língua. É importante vocês saberem isso. Existem vários tipos de dicionários, né? E os dicionários que registram, né, fazem o recenseamento de todo o vernáculo da língua, né, ou seja, dos itens lexicais, ou seja, todo o vocabulário de uma língua, né, esses dicionários são chamados dicionários de língua, que são aqueles catatais gigantes que registram tudo, né? E o neologismo ele vai ser entendido como uma palavra nova que não está dicionarizada. Então, uh, tá, nesse sentido que eu digo dicionário, tá? Agora, quando você está falando de dicionário de casa, você também pode estar dizendo das acepções, ou seja, os significados que vão aparecendo. Então, tem lá a palavra e tem um sentido, dois tem outro, três tem outro, né? São chamadas de acepções, né? E tem muitas palavras têm lá o sentido de fresco, se vocês colocarem do dicionário, vão aparecer várias, né? Ameno e tal, e vai aparecer lá regionalismo ou linguagem familiar, né? Que é isso que você está falando de ah, informal, né? Que você está chamando de dicionário de casa. Então, ali dentro pode constar esses outros sentidos, como maricas, que ou aquele que é afeminado, né? Que vai aparecer para fresco. Então, esse a palavra fresqueia, ou seja, o que você está me dizendo é que nas casas das pessoas, o fresqueia não é um neologismo, é uma palavra,
que está aí na língua, que está circulando. Se eu te entendo bem, é isso que você está dizendo, né? Tá, tá, é isso mesmo. E veja que a gente é um debate interessante, porque isso enriquece a posição de vocês enquanto professores, ah, que vão promover uma educação linguística, uma pedagogia linguística dentro da sala de aula, respeitando, inclusive, as variedades, né? Um professor normativo viria e falar assim, olha, te fresquei, isso daí tá errado, né? Tá errado. É assim que é, né? Tá? Então, e você pode promover uma violência, né, com as pessoas, né? Tá? Mas todo mundo fala assim, né? Então, é se valer dessas formas para entender o que está acontecendo na língua. E entender, inclusive, que você pode fazer uma piada, você pode fazer um. Você pode ganhar bastante dinheiro com isso, que é o que o Luiz Veríssimo faz. Fez, né? Ok? Podemos ir para frente então? Vamos lá, morfema, tá? Morfema a gente viu então, né, que o morfema é essa unidade formal indecomponível, né, que é utilizado para fazer a análise morfológica. Agora, quando nós analisarmos as palavras, nós não vamos analisá-las mais no nível fonético-fonológico, mas morfológico, tá? Então, o morfema, ele é uma unidade formal morfológica dotada de significação, tá? Interna e externa. A gente precisa é, é, lembrar que o fonema, né, tá aqui embaixo, o fonema, ela vai ser dado como uma menor unidade linguística não significativa, tá? E o morfema é significativa, tá? Então, isso que vai diferenciar uma noção da outra noção, tá? Como que a gente pode entender ali esse significação interna ou externa? Então, por exemplo, a realização do plural, né? São as correntes migratórias, né? Que o analista diz lá, são as correntes migratórias. Então, a gente pode perceber que você tem um verbo conjugado no plural, né? Na terceira pessoa do plural, né? E por isso mesmo você vai ter aqui umas partezinhas nas palavras, que são esses S's, que vão realizar o plural, tá? Ou seja, então existe ali um processo gramatical, uma relação entre as pessoas, entre as palavras, que fazem com que as palavras ganhem determinadas partículas para realizar o plural, tá? Então, veja que esse S, ele tem uma significação interna, né? Ele tem uma significação puramente linguística. Ele está remetendo a relação de uma palavra com a outra. Já, por exemplo, doutor, medalhão, né? Eles vão ter as palavras em si, elas vão ter uma significação interna, vai remeter para alguma coisa lá no mundo, tá? Então, isso que significa interno ou externo, tá? Veja aqui que são exemplos de morfemas exatamente aqui. Ele pode realizar o gênero, né? Então, doutor não é doutora, que não é doutores nem doutoras, tá? Então, veja aqui que tem unidades que realizam, né? Que realizam ali o plural ou ou o gênero masculino e feminino, tá? Ou o gênero com o plural, no plural, tá? Medalhão e devoção, né? Então você tem aqui partezinhas, né? Que elas são iguais, tá? E que elas possibilitam com que essa palavra esteja aí no que se diz na gramática normativa do grau aumentativo, né? Tá? Bom, a gente percebe que, por essas palavras, né, que o morfema ele é um elemento associativo e significativo, né?
ele tem uma importância significativa. E que a tarefa da morfologia é identificá-lo na análise mórfica, ou seja, análise dos morfemas, análise da palavra em termos de morfemas, tá? Os morfemas, eles têm muitas classificações, tá? Eu estou usando as classificações, vou trazer alguns elementos externos para vocês, mas tem um material lá no Moodle, né? Que eu coloquei ali para vocês. Então eu vou me valer, ainda mais que a gente está usando a gramática do Cunha e Sintra e também do Bechara, eu não lembro se eu deixei esses de análise mórfica da gramática do Cunha e Sintra lá. Mas eu lembro que eu deixei do Bechara. Neles tratam de morfemas livres e morfemas presos, né? Mas existem muitas classificações de morfemas, tá? Algumas são bastante consensuais e outras não, tá? E essa daqui é consensual. Então eu vou me valer mais desses mais consensuais, tá? Então os morfemas eles podem ser classificados em algumas classificações como morfemas livres e morfemas presos, tá? Os morfemas livres, eles podem figurar sozinhos, diferente dos morfemas presos, que eles não vão figurar sozinhos. Eles têm que ter relação com outras. Então, por exemplo, os morfemas de plural, né, ou de gênero, tá? Eles necessariamente precisam estar presos. E você pode ter como os pronomes, alguns verbos, alguns nomes, né? Você pode ter formas presas, formas livres, tá? Porque eles podem ficar sozinhos como vocábulos, tá? As formas livres normalmente têm significação externa, ou seja, remete a alguma significação que está no mundo. Por isso mesmo, eles vão ser chamados também de morfemas lexicais, ou lexemas, ou semantemas. Tá bom? Então, esses morfemas que podem ser um vocábulo, que são formas livres, né? E que tem uma significação externa que remete a alguma coisa no mundo, eles são os morfemas lexicais ou lexemas ou semantemas, tá? Lembrando aqui com a wiki, lexema significa vem de esse sinalzinho aqui. Então, agora vocês vão começar a ver outros tipos de sinais que vão aparecer, né? Então, esse sinalzinho aqui justamente é utilizado na análise morfológica para dizer que houve um processo de derivação ou composição que deu origem num determinado termo, num determinado termo ou determinada palavra, tá? Então, lexema deriva de léxico, que significa vocabulário da língua, tá? Tudo bem isso? Os linguistas, eles costumam reservar o termo palavra somente para os vocábulos que têm significação lexical. É importante vocês saberem disso, tá? Que essa palavra, só vai ser usada para os linguistas para dizer dos vocábulos que têm significação lexical. Mas há vocábulos que eles só têm a função, eles só servem para realizar determinadas funções gramaticais. Ou seja, são instrumentos gramaticais. Eles só têm significado gramatical, significação interna, tá? Como as preposições, os artigos, as conjunções e algumas formas presas. Esses vocábulos, e aqui a gente está falando de vocábulo, que eles só servem de instrumentos gramaticais e que só têm função gramatical, ele normalmente são as preposições, os artigos, as conjunções. Eles não têm uma significação, eles podem acontecer de forma isolada, mas eles não têm uma significação externa, né? Um de. De o quê? Né? Não tem um significado interno. Esses vão ser chamadas de formas dependentes ou de morfemas gramaticais, ou de gramemas, ou de formantes. Tudo bem?
Posso passar para frente? Entenderam isso? Tá? Por quê? Porque vai ter lá no questionário, já estou dando respostinha para vocês, no questionário 3 vai ter questão sobre isso, né? Então, peguem bem esse ponto. Ai, peraí, tem mais aqui. Tá. É importante vocês saberem que, tudo mais ou menos, quando vocês tiverem dúvida, vocês coloquem, tá? É importante vocês saberem que a gramática tradicional, no entanto, ela não vai muito fazer essa distinção entre palavra e vocábulo, tá? Que o vocábulo, ah, ela vai usar a palavra, ou seja, esses morfemas gramaticais, esses gramemas, etc., eles não vão ser chamados de palavras pelos linguistas, tá? Vão ser chamados de vocábulos, mas não de palavras, tá? É, ahn, mas dentro da gramática da GT, tá? Da gramática tradicional, né? Não, não se fa... Elas são tratadas mais ou menos como sinônimos. Pode até ter gramáticas que vão usar mais um termo do que o outro, ou vão trabalhá-los. Mas esses termos, eles são importantes, eles dão uma coerência teórica para dentro da morfologia, ou seja, enquanto área de estudos. Então, por isso que dentro da gramática normativa, que tem outros propósitos, essa discussão não vai ser tão importante, tá? Mas é importante que vocês saibam, porque vocês ah, é, 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 vocês vão vocês podem vir a querer se especializar nessas áreas, vão ler materiais dessas áreas, livros de morfologia. Eu tenho certeza que vocês vão ser pessoas que vão amar a morfologia, vão pegar livros de morfologia, vão ler inteirinho esses livros de morfologia, né? Então é importante vocês saberem que existe essa discussão sobre a palavra, tá? É isso aí. A gramática normativa tem uma noção bem simples de palavras, né? Pois bem, os morfemas lexicais, né? Bom, os morfemas eles podem ser classificados então em morfemas livres e morfemas presos, né? Ou seja, morfemas gramaticais, morfemas lexicais, formas presas e formas livres. E além dos morfemas lexicais, as formas presas e dependentes elas também são chamadas ou classificadas como morfemas derivacionais, categoriais ou relacionais ou classificatórios, tá? Então, os morfemas derivacionais, eles vão ser os que possibilitam a derivação. Então fresco mais eira. Percebam, vocês vão perceber aqui que eu uso um tracinho. É como, vocês lembram de química? Lembram de química, de análise de átomos na química? Que vocês colocavam oxigênio, né? Ele, aí ele tinha três tracinhos, se eu não me engano, né? Que era a valência, né? Deles, né? Então ele pode se anexar a tantos átomos, né? Né? Ele pode ser, tá? Que era a valência dos átomos, né? Ah, pode receber tantos átomos, ou não pode receber tantos átomos, ou se ele é saturado, ele é insaturado, né? Tá? Então, mas vocês lembram mais ou menos. Então, a análise morfológica, ela vai deixar aberto também. Por isso que ela vai ter esses tracinhos que vocês vão perceber, tá? Ou tracinhos aqui, né? Doutor, né? E eu vou explicar isso para vocês. Isso aí, isso aí. Muito bem. Tá? Então, um morfema, tá? Então tem um morfema derivacional, né? Então vai receber, vai ter essa parte que a gente vai ver logo depois, que é o radical, ela vai receber um, um sufixo, tá? Um afixo,
vai ser chamado de afixo, que é o tipo de afixo que se chama sufixo. Ele vai receber. E aí a palavra vai derivar, vai mudar, vai deixar de ser só fresco, vai ser uma outra palavra, tá? Então, eu estou usando exemplos nossos aqui, fresqueia ou frescura, né? Tá? Os morfemas categoriais são formas presas que elas auxiliam na categorização das palavras, tá? Então, elas, elas vão possibilitar é, é, dizer se está no plural, no singular e tal, né? Então, doutor, doutora, doutoras, doutor, doutores, doutor, doutor e doutores, né? A realização do plural aparece aqui essa vogalzinha, né? E aparece aqui esse S, que é a marca de plural, tá? Existem também os morfemas relacionais, né? Que vão ser justamente essas morfemas gramaticais que não têm uma significação externa, só vai ter uma significação interna, relacionar de outros morfemas entre si, outras palavras entre si, outros vocábulos entre si, né? Então, medalhão no peito, vai pra casa e sossega-te, né? Então, são morfemas relacionais. E existem os morfemas classificatórios, que eles vão definir se uma estrutura nominal ou uma estrutura verbal. Logo mais à frente vocês vão entender direitinho isso, né? Que se trata da vogal temática, tá? Então, você tem peito, janela, corrente. Aqui tá errado aqui. Esse ezinho não podia estar aqui. Esse ezinho tem que estar aqui, tá? Pintar, perder, existir, ou seja, são as vogais temáticas, né? Tá? Que são esses morfemas que vão, inclusive, determinar se uma palavra ela está na primeira conjugação, na segunda, na terceira conjugação, tá? Um verbo, né? Uma forma verbal. Logo nós voltaremos a isso. É importante vocês saberem essas nomenclaturas, até porque eu acho que no questionário 3 tem questões sobre isso, eu já não lembro mais. E, é, e para que vocês saibam, né, dessa nomenclatura, e agora a gente vai relacionar essa nomenclatura nas análises especificamente. Bom, os morfemas lexicais, né, são outros tipos, eles formam o núcleo da palavra, tá? Ele contém um semantema, né? A unidade de significação, melhor, né? O semantema, ele contém a parte ali que tem um elemento o significado mais importante da palavra, né? Tá ok, Dolizete, vai lá. Tá? E ele é a parte comum das palavras, tá? De tal forma que vai dar origem, por exemplo, aos cognatos, tá? Bom, depois a gente vai tratar disso. É importante vocês saberem, eu estou colocando isso daqui, porque isso daí vai aparecer nas análises que a gente vai realizar, tá? O morfema zero, tá? Então a gente pode propor que a palavra ela, ela tem essa fórmula geral, tá? Da estrutura da palavra, tá? Essa fórmula geral. Então, primeiro vai vir um afixo, né? Então, super interessante. Então, pode aparecer um afixo, né? Depois desse afixo vai ter o tema. O tema é o radical mais a vogal temática, tá? Então, por isso que está entre parênteses. Então, você vai ter o tema. Ao tema pode se ligar um outro sufixo ou as desinências diretamente, ou seja, esse sufixo pode ser zero e se ligarem diretamente desinências, tá? Que são as terminações, tá? Desinência e terminação é a mesma coisa, tá? Então, dentro dessa fórmula geral da palavra, você pode analisar todas as palavras colocando ela dentro dessa fórmula geral. Então você tem doutor, que não tem, no caso de doutora, você vai ter ali a desinência. Então, o afixo
Se a gente pega a fórmula só radical e desinências, então você tem o radical, você não tem as duas desinências de gênero e nem de número. No caso de doutora, você vai ter a desinência de gênero, mas não vai ter. Então, esse morfema zero vai ser esse lugar vazio que vai ficar dentro da fórmula, tá? Então é importante vocês saberem, até porque tem exercicinhos sobre isso. E na prova final, eu certamente vou cobrar essas coisas, tá? Tudo bem? Em relação ao morfema final e essa fórmula geral? Dúvidas em relação a isso? Pegaram? Tá todo mundo quietinho? Tá todo mundo assustado? O que que é? Não, 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 não. Doutor não é fixo, tá? A gente pode entender aqui que aqui, se a gente tira o afixo, porque nem sempre o afixo vai estar, né? Então, o que você tem aqui é um radical, doutor, aí você aqui vai ter a vogal temática, e aqui você vai ter a vogal temática, não, a desinência de gênero, e aqui você vai ter o lugar da desinência de número, tá? Logo mais eu vou desenvolver melhor isso daqui. Aqui eu só estou chamando a atenção que quando você leva em consideração a fórmula geral, você pode colocar morfemas zeros em determinados espaços que não são ocupados, tá? O questionário vai ficar um pouco mais fácil a partir do momento que a gente estudar essas aulas. Eu vou tentar seguir assim, por isso que é muito importante que vocês me questionem e a gente vá com calma. Podemos não cumprir, vencer todo o conteúdo que estava programado, mas essa parte é muito importante, tá? Essa parte da análise morfológica ela é muito importante, porque vocês vão entender sintaxe, né? Ela vai auxiliar vocês a, a escrever, a prestar mais atenção na escrita, a entender, a ler determinadas coisas de uma forma mais rigorosa, se vocês entenderem bem essas análises morfológicas, tá? Ok? Então, vocês vão perguntando, tô entendendo, não tô entendendo. Olha, pergunta de novo, não entendi, deu um nozinho agora. É isso que ele está perguntando. O doutor é afixo? Não, doutor não é afixo, né? Ele tem uma significação lexical, tá? Mais para frente vocês vão entender. É como se eu colocasse aqui um zero mais doutor mais zero de afixo também, mais zero de desinência. Aqui eu estou só considerando radical e as desinências de gênero e de número. Eu poderia colocar aqui doutoras, né? Então aí não teria um S aqui, teria um A aqui e o doutor aqui, tá? Entendeu, Patrícia? Tá. Então é só para vocês pegarem essa fórmula geral. Fixem essa fórmula geral na cabeça de vocês. Fixem isso. Isso aqui vai auxiliar vocês demais, tá? Nas análises morfológicas, porque aí vocês vão encaixar cada estruturinha e vocês vão entender muita coisa de palavras variáveis, palavras invariáveis. Tudo isso vocês vão começar a entender a partir do momento que vocês tiverem bem fixa essa fórmula geral na cabeça, tá? Esse áudio vai ficar gigantesco, mas enfim, vamos lá. Tá, tipos de morfemas. Bom, a gente viu, né? Vamos respeitar os tipos de morfemas dados pela gramática tradicional, tá? Bom, ah, nós temos o radical, a raiz, os afixos, a vogal temática, o tema, a desinência,
a vogal e a consoante de ligação. Então, tem uma vogal de ligação e a consoante de ligação, tá? Hoje nós vamos até a desinência, se a gente conseguir. Depois eu vou, na próxima M-conferência que a gente vai fazer, na 7, se não me engano, nós vamos voltar à desinência e aí a gente continua, tá? E esse tema dos afixos também vai ser bastante importante para a gente entender a formação de palavras, tá? Bom, então os tipos de afixos são esses, dados pela nomenclatura gramatical brasileira. O que é o radical? O radical, ele é um morfema lexical, ou um lexema, por excelência. Ele que detém a significação externa. Ele é o semantema, tá? Ele tem o semantema, tá? Ele tem a significação externa, tá certo? Ele pode ter afixos à direita ou à esquerda, tá? E ele vai ter, ou ele vai ter só as desinências à direita, né? Eu sou meio débil mental para a direita e para a esquerda. Se eu estou corretamente, se eu estou errando, vocês me ajudem, porque às vezes eu fico meio demente com, com direita e esquerda, tá bom? Então eu posso escrever errado, tá? Isso daí, porque olha, francamente, eu às vezes me perco totalmente nisso daí. Tá, então nós temos aqui fresqueia, né? Gente, quando eu estou dirigindo o carro, ou quando eu estou indicando para as pessoas, né, para o carro, entra à direita, entra à esquerda, não dá certo. Que eu posso mandar a pessoa para outro lugar, literalmente, entendeu? Eu sempre falo vai para lá ou vai para cá, né? Porque é, ah, eu sou mal de ligar a significação externa à palavra direita e esquerda, tá? Tá, então você tem ali fresqueia, então, por exemplo, né? O radical vai ser fresque, né? Algumas pessoas podem estar estranhando, mas não teria um Czinho aqui, né? Não seria fresque com um Czinho? Vocês não ficaram se perguntando em relação a isso? Aí que a gente precisa ir para a fonética e para a fonologia, para a gente entender que esse QU, né, é um dígrafo, né? Nesse caso ele é um dígrafo, ou seja, são duas letras que representam um fonema só. E esse fonema só, ele pode ser C, né? Por exemplo, em fresco, né? Então, na verdade, é o mesmo fonema, tá? Aí que a gente começa a entender a relação. Aqui a gente está na escrita, ou eu tenho que colocar uma coisa, ou eu tenho que colocar outra. Por isso que antes eu tinha feito uma análisezinha fonética, né, colocado em fonética, para que vocês entendam que esse QU é o Q, tá? É o fonema K, tá? Então, num certo sentido, não tem muita diferença aqui, tá certo? Então, fresco, peito, né? Tem pei mais to. Roupas, tem hope, né? Super fresquinho, e aí eu coloquei aqui, né? Super, um afixo. Depois eu coloquei o radical com as valências que ele pode receber o sufixo, o prefixo, e ele também pode receber um sufixo, inho, né? Tá? Porque pode ser fresquinha também, né? Então, você tem inho, que é o sufixo, e o, que é a desinência, tá? Então, o radical, ele sempre vai ser esse elemento que está comum, tá? A raiz, tá? As gramáticas normativas, elas costumam, talvez por causa da nomenclatura gramatical, hum, distinguir uma coisa da outra. A raiz como um morfema erudito, né? E que ele estaria relacionado com as famílias cognatas, ou seja, as famílias que têm o mesmo radical, né? Tá? Esses radicais podem mudar um pouco, né? Então, vida,
vita. Isso daqui vai ser chamado de alomorfe, tá? Alomorfe é o mesmo, são formas diferentes, modificações do mesmo radical, tá? É o mesmo radical, é um único radical, mas ele se realiza sob formas diferentes. Então isso vai ser chamado de alomorfia, ou seja, são várias formas para o mesmo tipo de morfema, tá? É um morfema que tem várias formas, tá? Gravem aí isso aí, anotem aí no caderninho de vocês, tá? Então tem vida, vital, vitalício, tá? Então tem uma alomorfia aqui, tá? Pétreo, petrografia, petrificado, petróleo, Petrobras, né? Então você vê aqui que tem determinados elementos que eles são comuns às palavras, tá? A vocábulos diferentes, tá? Isso daqui vai ser chamado de raiz, tá? Alomorfia, tá? Vai ser variações do mesmo morfema, tá? Uma alomorfia. Depois vai aparecer isso. A alomorfia é a variação do mesmo fonema, tá? Então, por exemplo, conjugação verbal. Tem os verbos irregulares, né? Que podem mudar o radical, né? Verbo ir, apesar que tem uns que são anomalias, né? Mas eu fui, né? Então, ah, eu não sei se esse verbo serve, mas hum, tem determinados. Eu não vou conseguir lembrar aqui. Flávio, me ajuda. Cadê o Flávio? Ele tá aí? Me vocês me ajudem aí, vocês que são bons de memória. Mas existem determinadas palavras, determinados radicais e determinados verbos que ele vai mudar, né? É porque esses são anômalos, né? Ah, saber, eu sei, tu sabes, ele sabe. Eu soube, né? O verbo ser, né? É bom, né? Eu sou, eu fui, né? Então, que são, apesar que isso daí isso já é anomalia, é isso mesmo. O que eu estou tentando achar são, deixa eu abrir aqui a gramática, são verbos que eles que eles não mudam tanto. Eles só têm variações de formas e não formas muito diferentes. Aqui, ó. Então, ó, por exemplo, o verbo pôr, né? Então você pode ter no gerúndio pondo, né? Então você vai mudar ali, o radical vai mudar um pouquinho. Posto, particípio, né? Pus, pôr, né? Esse é bom, esse é bom. Põe, punha, pus, pusera. Então daí você tem o pô e o pu, né? Então isso vai ser chamado de alomorfia, ou seja, não é muito distante, tá? Tá? Então, alomorfia é, ah, é a forma diferente de um mesmo morfema. Tudo bem? Conseguiu, Patrícia? Aqui tem uma alomorfia. Vida e vital. É uma diferença entre. Tem uma diferença ali entre os morfemas, tá? Que é a raiz. Só que, então, dentro da gramática normativa, vai ser entendido assim, tá? Um morfema erudito, etc. Só que a raiz, ela é o radical primário, tá? Ela é o radical, tá? Ponto de vista morfológico, a raiz é o radical. Só que ela é entendida, essa noção, ela é uma noção que surge bastante tardia em alguns estudos comparatistas que são feitos,
na linguística, na linguística sobretudo ali do século XVIII, do século XIX, que tenta descobrir a origem das palavras, né? Quase como a origem etimológica das palavras. Então, aí que vai ser a raiz, porque eles acreditavam. Vocês, não sei se vocês já viram aquelas árvores, né, que tem o tronco linguístico, e aí ela vai tendo os galhos, etc. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Que tem ali, tem a raiz da árvore, daí tem a árvore, que seria um tronco, e daí depois tem os galhos e vários galinhos e os nomes das línguas apareceriam ali nas folhinhas, né, nos galhos. Então, por isso raiz, né, que é uma visão botânica da língua, de que as línguas europeias modernas, elas tinham uma língua mãe, né? E aí, essa língua mãe, ela daria a raiz dessas palavras. Então, eram feitas comparações entre as palavras. E aí que começam a perceber determinadas formas muito parecidas de línguas diferentes. E aí que vem a noção de raiz, tá bom? Tá? É. Então, por isso que, ou seja, a noção de raiz, ela é usada bastante, como está aqui, né, que eu vou ler aqui para vocês fazerem análises históricas, tá? Ela é uma noção histórica, diferente da noção de radical. A noção de radical é uma análise que está interessada na língua agora, tá? A noção de raiz, ela é o radical, mas pensado historicamente. Então vai atrás de várias línguas. Mas é importante vocês saberem isso, porque isso aparece dentro da gramática tradicional, tá? Então, olha, aqui o que que a UI diz para gente, né? Que a raiz é um conceito histórico ou diacrônico, porque quando você é uma noção que vocês vão ver depois em Fundamentos dos Estudos Linguísticos, né? Diacronia remete à história, tá? Uma análise diacrônica da língua. Então você vai ficar buscando da onde que surgiu dentro da história e tal. Uma análise linguística propriamente, né? Uma análise, elas normalmente são análises sincrônicas, elas estão interessadas no momento atual da língua. Tá? Então eu não vou ficar falando, então isso é radical, porque a palavra vinha daquilo, vem daquilo e significava aquilo no passado entre os gregos e tal. Isso daí você está fazendo análise diacrônica. Tá? Se você quer uma análise sincrônica, que é isso aqui, sincrônico, nós estamos num encontro síncrono, né? Esse tipo de interação que a gente está tendo agora é encontro síncrono, ou seja, em tempo real, agora, aqui e agora. É o que a gente está fazendo de radical, tal. Como que essa palavra está estruturada agora? Então, a raiz é um conceito histórico, diacrônico, uma vez que ela pode ser deduzida da comparação entre palavras pertencentes a várias línguas indo-europeias, né? Ela surge dentro da linguística indo-europeia. Aliás, a linguística, ela é uma ciência ocidental, né? Seu estudo não pertence, pois, ao domínio da gramática expositiva ou normativa, tá? Então, veja aí que é uma outra gramática que está interessada na noção de raiz. A, a gramática histórico-comparatista, tá bom? Então, a raiz é o radical, tá? É o radical primário, tá? Porque quando a gente começar a fazer análise morfológica, que tem um exercicinho lá, bem dificinho para vocês, lá lá no questionário 3, que é a análise morfológica, vocês vão perceber, né, que existem determinados radicais que eles vão ser os radicais secundários. Ou seja, quando você passa por um processo de derivação, o radical aumenta, né? Então, beleza. Daí você pode transformar essa palavra em várias coisas. Belezura, é, belo, belo, né? Belo e bela. Você pode transformar em beleza, né? Belo, bela. Você pode transformar em beleza, bel, esa, né? E a partir desse beleza, olha, daí você tem um outro radical, beleza, né? E aí você pode ter
que esse beleza pode se tornar embelezar. Você pode transformar ele num verbo. E você não tem só embeleza, não tem isso. Então você tem que ter a prefixação e você tem que ter a fixação. E aí você forma outro radical. Daí vai para embelezamento e tal. Então embeleza vai se tornar o radical secundário, tá? Então, daí o bel seria o radical primário. A partir do momento que você tem embelezar, você vai ter um radical secundário, tá? E assim por diante. Você pode ter palavras que vão ter mais de um tipo de radical, tá? Às vezes tem, por exemplo, o alfabeto, né? Alfabetizar. A partir do momento que você transformou num verbo, você vai ter já outro radical, tá? Tá. Mas isso a gente vai voltar a esse assunto mais para frente. Pois bem, eh, aí tem a questão dos cognatos, né? Que são vocábulos a partir dessa raiz do radical primário, né? Ou só radical. Você pode ter os cognatos. Os cognatos, eles são vocábulos pertencentes a uma mesma família. Eles têm o mesmo radical ou raiz, radical primário ou raiz. Então, do ponto de vista etimológico, ele pertence a uma família. Essas palavras vão formar uma família, tá? De palavras. Então você tem pedra, pedreiro, petrisco, apedrejar, empedrar, petrificar, petróleo, Petrobras, Pedrinho, Pedro e assim por diante, tá? Então você vai ter uma família ah, que essa família vai ser chamada de vocábulos, que essa família vai ser chamada de cognatos, tá? Então já estou dando resposta para outra questão do questionário 3, tá? E aí a gente tem pedreira, exatamente. E aí a gente tem aqui umas informaçõezinhas interessantes da UI, que ela conta pra gente que cognação no direito romano significava parentesco, descendência de um mesmo tronco, de uma mesma família, tá? Então a gente vê aí a influência latina na nossa gramática, tá? Inclusive na terminologia. E que, oriundas de um radical único, invariável ou não, ou seja, pode ser variável ou não variável, né? As palavras cognatas, irmanadas pela origem, formam as famílias de palavras ou famílias linguísticas, tá? Não se deve confundi-las com aquelas que, irmanadas pela comunidade de sentido, formam as famílias ideológicas, tais como mar, oceano, pélago, ou casa, morada, lar, ou caminho, estrada, vereda. Tá? Então tem as famílias linguísticas, que são as famílias de cognato, e tem as famílias ideológicas, que elas são ligadas por uma comunidade de sentido. Tá? É uma informação que não vai ser cobrada em nenhum momento, mas que auxilia aí na intelecção do assunto que a gente está tratando. Dúvidas? Tudo bem? Tá todo mundo aprendendo tudo. Posso fazer uma prova super difícil que todo mundo vai entender, que todo mundo vai responder. Ai, tô brincando, pessoal. Mas a prova vai cair isso. Pode ter certeza que isso vai cair, tá? Não, não te fresquei. Gostei dessa, gostei. Muito bom. Não te fresqueia. Tá bom, gente. Bom, o pessoal tá quase no fim da aula. Não sei se a gente
se eu falo do tema, que é fácil o tema, ou se a gente termina por aqui e aí eu continuo depois. Eu esqueci de colocar aqui umas observações. Ah, eu esqueci. Ah, que pena. O que que vocês acham? Já são quase 10 horas, né? A gente pode continuar na próxima ou vocês decidem. Não, tudo bem, porque tem bastante conteúdo hoje, né? Então, de repente, eu posso continuar depois, tá? Já são quase 10 horas, enfim, todos temos compromisso, né? Terça-feira. A gente só cancelou essa terça-feira passada porque não tinha como, né? Amanhã é o mesmo conteúdo de hoje, tá? É uma reposição, porque na terça-feira passada, nós tivemos problemas com a conexão, né? A chuva acabou com tudo. Então tinham vários colegas que não iam conseguir porque não tinha internet, e daí a gente passou para sexta-feira, tá? Então amanhã é o mesmo conteúdo de hoje. Será? Posso gravar também. Posso gravar também. Que a gravação de hoje vai ficar meio estranha, dado que caiu, voltou, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos terminar aqui no Radical, né? E aí a gente, na terça que vem, seguimos da onde paramos, tá? Porque esse assunto, eu acho extremamente prazeroso, adoro, mas eu reconheço que para quem está começando a se debruçar sobre isso, pode ser um assunto pesado, né? Porque são muitos termos, né? São muitas noções. É morfologia, né, gente? É morfologia, né? Então a gente pode ir com calma, tá? Para que vocês possam entender um pouco mais. Pode ser? Daí vocês vão para. Terminamos então hoje. E aí na semana que vem nós vamos continuar com o tema, vogal temática. Vou dar uma nova revisadinha, tá? Tá. Pode mandar, Flávia. Pode mandar. Tá? Eu vou colocar esse material no Moodle depois, embora eu precise, agora que eu vi que eu não escrevi o negócio que eu tinha que escrever aqui, tá? E, e- eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem algumas gramáticas que vai ser difícil fazer isso, mas eu posso fazer. Tem algumas gramáticas, como por exemplo a gramática da UI, que elas têm aquela lista gigantesca de sufixos, prefixos e tal. Por isso que eu sugiro que vocês tenham. Agora, se vocês quiserem, eu posso tentar escanear e pôr para vocês, disponibilizar para vocês, porque digitar tudo aquilo lá ia dar um serviço gigantesco. Eu não vou ter tempo. Então, eu quero saber se vocês querem que eu tente digitalizar. Tem a gramática da UI é maravilhosa nesse sentido. É, seria melhor, nesse caso, eu tirar foto, mas eu acho que a foto é muito pesada. Eu vou dar um jeito. Eu vou ver como que eu posso fazer isso, tá? De, 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 de disponibilizar essas listas de prefixos, sufixos, essas coisas todas para vocês. Agora, é interessante que vocês tenham uma boa gramática, tá? Que tenha tudo isso, tá certo? Então vamos encerrar por hoje. Vou apagar vou parar a gravação.